Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária Elizabeth Gomes. Você que já conhece o canal, mais uma vez seja bem-vindo. E você que ainda não conhece o canal, que está conhecendo agora primeiros vídeos, tem muito conteúdo importante. Eu coloco também as viagens, né, missionárias, e eu gosto mesmo de pregar a palavra de Deus. E eu quero trazer, né, para as nossas meditações algo muito interessante sobre a igreja de Roma. Quando Paulo vai visitar a igreja de Roma, ele observa que ali tem vários tipos e classes de pessoas. E elas estão ali convivendo, contribuindo com a obra de Deus, com a pregação do Evangelho de Deus. E John Stott, ele observa algo muito interessante, a questão do gênero e classe social. Paulo, ele fala de mulheres que se empenhavam pela obra, que estavam ajudando na pregação do Evangelho, ajudando a manter a ordem dentro da igreja, e ele indica nomes que havia lá, tanto judeus quanto gentios, e eles estavam convivendo muito bem dentro dessa igreja, na mesma igreja, né? Estavam ali em comunhão. E o apóstolo Paulo, ele também cita pessoas que os nomes delas significavam que elas eram pessoas que eram escravos. Eles eram escravos. Amplíato, por exemplo, é nome de escravo. Urbano, Hermes, Filólogo e Júlia. Eu tenho até uma sobrinha que é Júlia. Acho que ela nem sabe disso. Isso eram nomes de escravos daquela época. Então, um dos nomes, Aristóbulos, acredita-se que seja um descendente da família real de Herodes. Você já pensou? Um escravo convivendo na mesma igreja, trabalhando na mesma igreja, né, que uma pessoa da família real. Ele era da família de Herodes. Tá entendendo? Como que era diversificada essa igreja? Pessoas escravas, pessoas livres, donos de escravos, pessoas ali, né, que eram parentes dele, também da família real, né? Também Herodes, né, outro Narciso, um rico e poderoso irmão. Então ali tinha pessoas riquíssimas e pessoas que eram inclusive escravas. E todas essas pessoas estavam nesta congregação de Roma, pregando a palavra de Deus, convivendo muito bem umas com as outras. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. Por que você não convive bem dentro da sua igreja, dentro da sua família, da sua casa? Que com certeza não tem tantas divergências como essa igreja que tinha. Então isso mostra que quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos a questão de evangelizar, de estarmos unidos, né, pela causa de Cristo, isso faz o quê? Faz com que a gente passe por cima de qualquer obstáculo, de qualquer coisa, para poder servir a Deus, para poder viver em comunhão, estar, né, fazendo realmente a vontade de Deus. Lá no seu trabalho, todo mundo é igual a você? Todo mundo pensa exatamente que nem você? Todo mundo tem a mesma função que você? Certamente que não. E por que você não sai do seu emprego? Que chefe mais chato, exigente, né? Por que você não sai do seu emprego? Mas da igreja você sai. Da comunhão dos santos. Quando eu digo igreja, eu digo assim, a comunhão dos santos. Você não faz mais culto no lar, nem no lar você consegue fazer culto, porque um quer falar uma coisa, outro quer falar outra, aquela, né, confusão. Nós precisamos esquecer isso. Deus não fez forma, Deus não fez marionete, Deus não fez fantoches. Deus fez cada um com seu cérebro. Cada um com o seu corpo, a sua maneira de pensar, de andar, de falar, tudo é individual. Deus não fez duas Elizabeth, duas missionárias, ele não fez. Ele fez uma só, ele fez só eu. Pode ter outras missionárias Elizabeth, mas não são que nem eu, não são eu. Você está entendendo? Então, por que a gente vai parar de pregar a palavra de Deus? O irmão entende desse jeito? Tá, mas vou continuar aqui. Tá dentro da palavra? Então deixa o irmão. Né? Vamos conviver, vamos aprender a conviver, a ter união, a fazer trabalhos de evangelismo juntos, não importa, placa de igreja no céu não tem isso. Esse evangelismo, né, que eu faço, tem pessoas de várias igrejas, né, tem pessoas ali que eu já até mostrei, né, no vídeo, pessoa que é da Deus é Amor, da igreja Deus é Amor. Eu não sou da igreja Deus é Amor, eu respeito muito a igreja Deus é Amor. O missionário, saudoso missionário Davi Miranda, respeito muito de coração, tá? É claro que ele tinha falhas, porque ele era um ser humano, mas ele era um homem de Deus. E pessoas da Assembleia de Deus, pessoas de outras, de Igreja Batista, a congregação cristã, tá entendendo? Tudo nós estamos unidos neste projeto, que é o quê? Falar sobre a volta de Cristo.
falar que Jesus te ama, falar que ele quer te salvar do inferno. Foi para isso que Cristo veio. Por isso que ele deixou o céu, por isso que ele tomou a forma humana. O profeta Isaías, né, lá no capítulo 45, versículo 9, ali fala o quê? Que nós somos caco no meio de outros cacos. Aí você imagina o Senhor Jesus deixando o céu, deixando toda a glória dele para poder vir aqui se tornar, né, um caco no meio de outros cacos. Por quê? Para quê? Para me salvar do inferno. Para me libertar, para me resgatar das trevas. Né? Conforme eu tenho um livro, né, agora publicado, e o título do livro é exatamente esse: Das Trevas para a Sua Maravilhosa Luz. Foi para isso que Jesus veio, para nos resgatar das trevas, nos resgatar das garras do diabo e nos dar o quê? Uma vida. Tá entendendo? Então conviva com seu irmão. O seu irmão não tem que pensar 100% igual a você. Tem textos na Bíblia que causam tantas divergências e ninguém sabe. Aí você vai ficar brigando. Não é isso, não é aquilo, fica até com raiva, né, do irmão. Tem gente que fica com raiva, e sendo que ninguém sabe por quê, porque a Bíblia, ela tem textos que são difíceis de entender, tem textos que não tem como a gente saber, porque não foi revelado para nós na Bíblia, entende? Então para com essas brigas, para de perder tempo com coisa que não vai te levar a lugar nenhum, ou melhor, pode sim, pode te levar para o inferno, porque se você guarda mágoa no seu coração, você guarda rancor, você nem fala, você vira a cara para o irmão, como que você vai para o céu desse jeito? Pensa nessa igreja, a igreja de Roma. Será que a tua igreja está mais diversificada do que a igreja de Roma? Certamente que não. E eles estavam vivendo bem pela causa do evangelho. A unidade e o envolvimento de toda a comunidade são fatores fundamentais para o progresso do trabalho cristão. Progresso do trabalho cristão, pensa nisso. Jesus veio e nós precisamos pregar para as outras pessoas o que ele fez, por que ele fez, qual o objetivo, a finalidade dele ter feito. Então, que você possa pensar nisso, possa meditar nisso, tá bom? Não abandone, seja se você está frequentando uma igreja no lar, se você está frequentando uma igreja grande, uma igreja pequena, não tem problema. Onde você estiver, no seu lar, no seu trabalho, na igreja grande, igreja pequena, trabalhe em prol do reino de Cristo, em prol da obra que Jesus veio e que ele nos comissionou, né? Que é pregar o evangelho a toda criatura, tá bom? Fica com o Senhor Jesus, fica na paz, né? E que Deus continue te abençoando, continua assistindo o canal, continua pesquisando, continua lendo a Bíblia, os textos, né, que são citados. Aqui eu estou citando vários textos, né, bíblicos, para que nós possamos continuar servindo a Jesus, continuar amando a Jesus e fazendo exatamente o que ele manda, tá bom? Essa carta, ela se encontra no livro de Romanos, né? Todas essas cartas estão no livro de Romanos, e está falando, né, sobre a grande igreja de Roma, uma igreja notável, uma igreja diversificada, e nem por isso, né, eles estavam diminuindo, era uma igreja que estava crescendo cada vez mais, tá bom? E quando você estudar a Bíblia, tente observar essas características que eu comentei aqui. John Stott, ele observa detalhes, às vezes a gente lê rápido e passa despercebidos, e a gente precisa observar os detalhes. Ele, na leitura, ele viu, porque ele estudava, né, tinha conhecimento, e ele viu ali que tinha pessoas que os nomes delas eram nomes de escravos. O outro não era da família real, o outro era dono de escravo, o outro era muito rico, e estavam todos convivendo ali, pobres, ricos, donos de escravos, pessoas da família real, e estavam todos, né, em prol da obra de Deus, do reino de Deus, e a igreja crescia, se fortalecia, porque eles entendiam que o envolvimento na obra, que a união e o envolvimento na obra eram assim, para que a igreja tivesse progresso. Sem união, sem envolvimento com a obra de Deus, como que vai haver progresso? Como que a igreja de Deus vai ficar fortalecida, vai para frente? Jesus mesmo falou o quê? Que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. É por isso que a gente vê as igrejas, né? Muitas das vezes a igreja, em vez de crescer, ela está se definhando. Que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos adorar o nosso Deus, pedir sabedoria a Ele, pedir força, para que nós possamos estar sempre fazendo a vontade dEle, tá bom? Quando você for orar, ore em meu favor, tá bom? Ore em meu favor, favor da minha família, para que nós possamos estar unidos pela causa de Cristo, tá bom?
pregando aí o evangelho, dando testemunho cristão. Fica com Jesus, tá? Que Deus te abençoe. Um abraço.